Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz esse vídeo aqui porque a nossa aula dessa semana foi de rede de computadores, né? E aí eu fiz um vídeo aqui para explicar melhor como é que funciona essa questão de rede de computadores. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da parte lógica e da parte física, né? Quando eu falo parte lógica, é a parte de programação, é a parte de IPs, a parte de MAC, a parte de DNS, beleza? E quando eu falo a parte física, seria a crimpar cabo de rede. Como é que faz para crimpar, a configuração de crimpagem de cabo de rede, beleza? Então é o seguinte, primeiramente a gente tem que entender o seguinte: cada computador, quando ele é conectado na rede, ele precisa de algumas configurações para funcionar naquela rede, né? E aí essas configurações, ou seja, esses números são IP, máscara e GET, beleza? A atribuição de IP por um roteador pode ser automática, né? Então, exemplo, se eu conectar um computador na rede, o roteador ou o modem, o que tiver lá, vai atribuir um IP automático para o computador que eu conectei. Da mesma forma para smartphone. Então, você tem Wi-Fi na sua residência aí, na hora que você conecta no Wi-Fi da sua residência, o roteador ele vai atribuir algumas configurações para o seu smartphone e essas configurações são automáticas. É o que a gente diz DHCP automático. Então, quando a gente for configurar um roteador, a gente pode configurar ele DHCP automático ou pode configurar manual, né? E aí eu vou explicar essa questão de automático e essa questão de manual, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber em uma configuração de um computador na rede, quando a gente conecta um computador na rede, é que o roteador ele vai atribuir um IP automático, né? Um IP para o computador ou para o smartphone. Então, o que é IP? Então, o IP é uma expressão bastante popular, embora nem todo mundo saiba o que exatamente significa IP. A palavra, a sigla IP quer dizer Internet Protocol, né? Essa palavra uma palavra em inglês, né? Internet Protocol. Traduzindo para o português significa protocolo de internet, né? Esse protocolo funciona de forma semelhante ao CPF de uma pessoa física, né? Então eu tenho um CPF e esse CPF me identifica, né? Então assim, se tratando vamos colocar do Brasil, cada sujeito ou cada pessoa física tem um CPF, né? Tem um número que identifica ele, né? Onde quer que ele esteja, né? E aí não tem outra pessoa que tenha o mesmo número de CPF. Então eu tenho um número de CPF, então eu não vou ter outra pessoa que tenha o mesmo número igual ao meu, né? Da mesma forma, o IP para o computador. O computador ele faz parte de uma rede e ele vai ter um número próprio. E aí eu não posso ter outro computador que tenha o mesmo número, né? O mesmo IP. O endereço de IP é uma sequência de números separado por pontos. O endereço de IP é representado por 4 conjuntos de 3 números, né? Então, por exemplo, 192.158.1.38. Cada número do conjunto pode variar entre 0 e 255. Então, eu tenho 4 conjuntos e cada conjunto desse aí, os números podem variar entre 0 e 255. Lembrando que eu falei com vocês que cada conjunto tem 3 números. Então, esse número normalmente, exemplo 1, ele está sozinho, mas na verdade seria 001. E aí o número todo zero à esquerda não tem valor nenhum, não significa nada, né? Então aí seria 192.158.001.038, né? Então, 0 à esquerda não é nada, não significa nada. E aí, cada número desse exemplo, o número 1, essa posição que esse número 1 ocupa, pode variar de 0 a 255. Igual o 192. Então, essa posição que esse número 192 ocupa, pode variar de 0 a 255. A gente vai entender por que esse número vai variar e em que situação ele vai variar.
Ah, a outra informação que a gente normalmente o roteador ele atribui para ou um smartphone ou um computador quando é conectado na rede é o gateway, né? Então a primeira informação é o IP, né? O roteador, se ele tiver marcado lá a atribuição automática, ele vai atribuir um número de IP e ele vai atribuir também um número de gateway. Gateway funciona como uma espécie de portal, ou seja, age como uma espécie de fio condutor da conexão do dispositivo com a internet. Dessa forma, o gateway age com o objetivo de obter informações requeridas previamente pelo usuário através do acesso nas páginas da internet ou aplicativos instalados no celular. Então, o gateway, na verdade, é o condutor, né? A ligação é o elo de ligação do dispositivo com a internet. Outro número, outra informação que o roteador vai atribuir quando você conectar um computador, um smartphone na rede, é a máscara de rede. Então, o que é máscara de rede? Máscara de rede consiste em uma máscara de 32 bits que é usada para dividir um endereço de IP em uma subrede e especificar o host disponível da rede. O próprio nome diz máscara. O próprio nome máscara já me dá uma informação. Máscara serve para esconder alguma coisa, né? Então, através da máscara de rede, né? Se eu tenho um número de máscara de rede, eu consigo descobrir qual é o IP de uma subrede. E a máscara de rede também ela nos fornece informações quanto à quantidade de subredes e a quantidade de hosts disponíveis na rede. Então vamos lá, eu tenho uma rede e dentro dessa rede eu posso ter subredes. E quem é que vai definir a quantidade de subredes e a quantidade de hosts disponíveis, né, que eu posso utilizar? É a máscara, é o número de máscara. Então, ó, no primeiro exemplo aqui eu tenho uma máscara que era 255.0.0.0. Então, ó, esse número aqui 255 corresponde à quantidade de subredes, né? E aí, exemplo, se eu tenho aqui exemplo 250, e aí esse número 250, eu tenho uma máscara que ela é assim, ó, 251.0.0.0. Esse número 251 me diz qual é o IP da rede, né? Qual é o IP dessa rede, né? E aí, se vocês observar, eu tenho um conjunto onde que o número desse conjunto é 255, corresponde à subrede. Eu tenho um conjunto que é 0, o outro conjunto é 0, 0. Né? Então, esse 0 aí corresponde a um octeto. Então, eu tenho 1, 2, 3 octetos. E esses octetos correspondem à quantidade de hosts disponíveis nessa rede aí. Então, se eu configuro uma rede com a máscara 255.0.0.0, eu já sei que é uma rede e que essa rede tem subredes, né? Se esse número 255 for exemplo 198, eu já consigo descobrir qual é o IP da subrede, e esses octetos aí eu consigo saber quantos hosts disponíveis que eu posso utilizar, né? No segundo exemplo aí eu tenho 255.0.0, né? Então, se vocês observar, eu tenho dois conjuntos, e esses dois conjuntos é 255, e eu tenho mais dois conjuntos, esses dois conjuntos é 0, né? Então, eu consigo entender que eu tenho uma quantidade de host e eu tenho uma quantidade de subredes. E elas praticamente são iguais, né? Praticamente é meio a meio, metade de subrede, metade de host. Na classe C eu tenho um conjunto, eu tenho três conjuntos de 255, né? Então eu tenho o primeiro conjunto é 255, o segundo 255, o terceiro 255 e o último conjunto é 0. Ou seja, na classe C a quantidade de hosts disponíveis na rede é menor
que a quantidade de sub-redes disponíveis. E aí todo mundo está perguntando o que é host, né? Host, a palavra host quer dizer hospedeiro ou anfitrião. Em informática, host é qualquer máquina ou computador conectado à rede. Então, logo na classe A, a quantidade de IPs disponíveis, ou seja, a quantidade de hosts ou de computadores que eu posso conectar é maior que a classe B, que a classe C. Na classe C, a quantidade de hosts disponível é bem pequeno, mas bem pequeno mesmo. Em contrapartida, a quantidade de sub-redes disponíveis é muito maior que a classe A, né? E aí, o que a gente tem que entender em classe? Classe A, o primeiro octeto indica o endereço de rede e os 3 últimos octetos são as porções de host, né? Que é o que eu expliquei. E qualquer endereço de IP cujo primeiro octeto seja entre 1 e 126 é um endereço de classe A. Então, ó, qualquer endereço de IP cujo octeto, o primeiro octeto varia entre 1 e 126, a gente já sabe que é um endereço de classe A. Observe que o 0 está reservado com uma parte de endereço padrão e 127 está reservado para teste de circuito de retorno interno, beleza? Então, ó, vamos lá. Na classe B, os 2 primeiros octetos indicam o endereço de rede e os 2 últimos octetos são os de host. Então, a classe B eu posso dizer que é meio a meio a divisão aí, né? Todo endereço cujo primeiro octeto está no intervalo de 128 a 191 é endereços da classe B, beleza? Classe C. Os 3 primeiros octetos indicam o endereço de rede e o último octeto a porção de host, né? Então, na classe C, a quantidade de hosts disponíveis é bem menor, mas bem menor mesmo. Então, a classe A ela é utilizada mais em redes, onde que eu preciso ter uma quantidade de computadores, como, por exemplo, em empresas, né? E a classe C utilizam mais em redes, onde que eu preciso de uma quantidade de computadores menores e a quantidade de rede maior, beleza? Então, ó, os endereços de plays da classe A são utilizados em locais onde é necessário apenas uma rede, né? E mais uma grande quantidade de máquinas nelas. Assim, o primeiro octeto é usado como identificador de rede e o restante como identificador de computador. O endereço de IP da classe B são usados nos casos onde a quantidade de redes é semelhante à quantidade de computadores, ou seja, iguais. Assim, os 2 primeiros octetos do IP são utilizados para identificar a rede e o restante os computadores. Os endereços de play da classe C são utilizados em locais que necessitam de uma grande quantidade de rede, mas com poucos computadores em cada uma. Assim, os 3 primeiros octetos são utilizados para identificar a rede e os últimos para identificar o computador. Gente, eu não vou entrar no mérito aí, eu não vou entrar profundo aí sobre IPs de subrede, né? Então, assim, já deu para vocês entender que eu tenho classe A, classe B, classe C. E aí elas são representadas pela máscara, né? Então, se você chegar numa empresa ou num local onde que você observar que a máscara é 255, 255, 2550, você já vai entender que é uma classe C, onde que a quantidade de hosts disponíveis é menor que a quantidade de subredes. Quando você chegar no local onde que eu tenho a máscara 255 e os outros 3 últimos os 3 últimos números for 0, significa que a quantidade de hosts, ou seja, de computadores que eu posso conectar naquela rede, é maior que a quantidade de subredes, beleza? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre crimpagem, né? Então eu tenho 2 padrões de crimpagem. Eu tenho o padrão T568A e eu tenho o padrão T568B, né?
E aí a gente pode observar aqui, ó, que tem uns padrões de cores, né? Então o cabo de rede, eles são normalmente ele é classificado em três tipos, né? Eu tenho CAT 3, CAT 4, CAT 5 e CAT 6, né? Então CAT é categoria quanto à qualidade do cabo, ok? Então eu tenho cabo de rede CAT 4, eu tenho cabo de rede CAT 5, ou seja, categoria 5, eu tenho cabo de rede categoria 6, né? Sendo que o cabo CAT 6 ou categoria 6 é o cabo que podemos utilizar em redes de alta velocidade, né? Então é o famoso GigaLink, né? E aí a forma como é crimpado os conectores, ou seja, como é fixado os conectores, obedece um padrão. E esse padrão pode ser o padrão A ou o padrão B, sendo que o padrão mais utilizado é o padrão A, né? E aí aqui eu tenho um conector RJ45 e aqui eu tenho outro. E aí a sequência fica o seguinte: seria branco com a faixinha verde, branco com a faixinha laranja, azul, branco com a faixinha azul, laranja, branco com a faixinha marrom, marrom. E aí o seguinte, gente, a gente pode ter o cabo de rede e no cabo de rede, na hora que você descasca ou ele decapa ele, eu tenho uns fiozinhos, né? Eu tenho 4 pares de fio, beleza? E aí os pares eles são divididos o seguinte: é um verde com o branco do verde, o azul com o branco do azul, o marrom com o branco do marrom e o laranja com o branco laranja. Ou então a gente pode ter verde claro, verde escuro é um par, né? Azul claro e azul escuro é outro par. Laranja claro e laranja escuro é outro par. Marrom claro e marrom escuro é outro par. Então eu posso ter cabos que eu tenho a cor verde clara e a cor verde escura. E eu posso ter cabos que eu tenho um fio totalmente verde e eu tenho um fio branco com faixas verdes, né? Então a gente pode encontrar o cabo dessas duas formas. E aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o padrão, né? Normalmente quando você for crimpar, o pino 1 fica da esquerda para a direita, né? Colocando o conector de frente. O pino 1, igual mostra na foto aqui, ó, é da esquerda para a direita. E aí, se eu for crimpar padrão A, eu vou seguir essa sequência. Se eu vou crimpar padrão B, eu vou seguir essa sequência. E eu posso ter também cabo crossover, onde que eu tenho o padrão A com o padrão B. Então o cabo, na hora que eu for crimpar ele padrão A, eu vou crimpar de um lado dele com essa sequência e do outro lado a mesma sequência. Padrão B, de um lado eu crimpo com essa sequência e do outro lado eu crimpo com a mesma sequência, beleza? E aí, se eu tenho crossover, um lado do cabo é o padrão A e o outro lado é o padrão B. Então observem as fotos aí, ó. Então eu tenho a primeira foto, né? Depois, em sequência, na parte superior eu tenho a segunda foto, que é um crossover. Na parte de baixo eu tenho o padrão B. Então a primeira foto em cima, a primeira foto da esquerda eu tenho o padrão A, abaixo eu tenho o padrão B. E a outra foto, a primeira foto da direita, eu tenho o padrão A com o padrão B. E abaixo eu coloquei aqui o padrão A, mas na verdade o que eu quero mostrar para vocês é a questão das cores, né? Então, nas outras fotos, se vocês observar, eu tenho um branco com a faixinha verde, ou com a faixinha azul, ou com a faixinha alaranjado, ou com a faixinha marrom. E aqui embaixo, aqui nessa foto, eu estou mostrando para vocês que o cabo não tem a faixinha. Eu tenho o cabo escuro, eu tenho o fio escuro e o fio claro. Tipo verde escuro, verde claro, azul escuro, azul claro, marrom escuro, marrom claro, laranja escuro e laranja claro. Então aqui, ó, eu tenho aqui somente o mesmo padrão. E aí normalmente a gente fala o seguinte: quando tem o verde com a faixinha branca ou branca com a faixinha verde, a gente fala branco do verde.
Então a sequência é branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Padrão A. Padrão B, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco do azul. Padrão B vai ser branco, laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco, marrom, marrom. Então eu tenho padrão A, padrão B. Beleza, gente? Tranquilo? E aí o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu configurar a câmera aqui, isso. Eu vou mostrar para vocês aqui a configuração do meu computador aqui, né? Então vamos lá. Eu acessei as configurações de redes. Então vamos lá. Então aí eu venho aqui, ó, painel de controle, redes de internet, conexões. Então eu estou conectado aqui, ó, via Wi-Fi. Então se eu clicar aqui em cima da conexão e vir aqui em detalhes, vocês observam que essas informações que estão aqui de endereço de IP, máscara de subrede, gateway padrão, DHCP, IPv4, DNS, essas configurações aqui foram atribuídas automaticamente, né? Automaticamente. Então vamos lá. O endereço de IP é 192.168.43.71. Tá vendo aqui em cima? Então esse é o endereço de IP. E aí, se vocês observar, deixa eu ver se eu consigo não. Se vocês observar, eu tenho aqui o gateway. E o gateway, ele praticamente repete o número de IP. Então, ó, 192.168.43. O último número aqui, ó, que não repete. Então, esse número do gateway aqui é o número, esse número é o que faz a conexão do dispositivo à internet. E esse número do gateway aqui normalmente é o IP de acesso ao roteador, né? Então, se vocês pegar esse número aqui e for lá no browser é o navegador de internet. Então, se vocês vierem aqui no browser aqui, ó, o meu não vai dar certo porque eu estou usando um tipo de roteador aqui, eu não vou conseguir acessar. Então, se eu vier aqui, ó, 192.168.43, né? .1. Então, esse aqui, ó, é o gateway que nós vimos lá na configuraçãozinha. Então, deixa eu só ir na entre. Então, ó, esse número que eu digitei ali, ó, é o nosso gateway padrão. E esse gateway padrão aqui, se você vier aqui no browser, igual eu digitei aqui, ó, ele dá acesso às configurações do roteador. Então, se você tiver um roteador aí na residência sua ou um modem, se você digitar esse número de gateway no browser, você consegue ter acesso às configurações do roteador. No meu aqui não vai dar certo porque eu estou usando um tipo de roteador aqui e aí esse roteador ele não libera as configurações, ou seja, não libera a página de acesso às configurações, beleza? Vamos lá. E aí, se vocês observar aqui, ó, foi atribuído o IP 71 para esse computador que eu estou utilizando. E aí, se eu conectar outro computador a esse roteador que eu estou utilizando, ele vai atribuir o número de IP aqui, pode ser 72, 73, 74, 75, beleza? O gateway vai ser padrão, que é isso aqui, ó, 192.168.43.1. Aqui é o endereço de IP. E aí cada máquina vai mudar, ou seja, cada computador que eu conectar no roteador, esse último número aqui vai mudar. O gateway vai ser sempre o mesmo. E o gateway também é o IP de acesso ao roteador. Exemplo, se eu quiser saber se realmente é o IP de acesso ao roteador, eu vou dar um ping aqui, ó, ping. Eu vou digitar 192.168.43.1. Então esse aqui, ó, esse aqui é o IP de acesso ao roteador.
E aí normalmente vocês que estão aí com o roteador, né, físico, na hora que vocês der esse ping aqui, ó, você der esse ping, o roteador ele vai responder, né, a esse ping, beleza? Tranquilo? Se você quiser configurar a questão de senha, configurar a questão de faixa de IP, toda a configuração que você quiser configurar na rede, através desse número aqui, ó, que é o get, se você digitar lá no browser, você consegue ter acesso às configurações, a parte de configuração do roteador, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui a atribuição automática ou atribuição manual de IP, de GET, de DNS. Então, ó, primeira coisa a gente vai acessar aqui, ó, propriedades, né? Vou procurar IPv4, TCP IPv4. Então vem aqui propriedades. Se vocês notarem, tá marcado aqui, ó, obter o endereço de IP atual automaticamente. Se eu marcar aqui embaixo aqui, ó, aí eu vou usar o endereço de IP seguinte. E aí eu vou digitar aqui, ó, em exemplo, vou digitar 192.168.43. Eu não posso usar o 1 aqui, porque o 1 é o get, né? E também é o IP do nosso roteador. Esse roteador ele atribuiu automaticamente para o meu computador agora, para o meu notebook, o IP 73. Eu posso colocar IP 100. Pronto, coloquei 100. O get ele vai ser o 92.168.43. Espera aí. 43 68 43 1. Ok? O DNS é como se fosse o IP de um servidor de acesso, ok? Eu tenho aí os DNS gratuitos, que é 8 8 8 8. Então esse aqui é o DNS gratuito. Esse aqui é o DNS da Google. Então eu vou colocar o DNS da Google. Isso aí aumenta a velocidade de navegação na internet. Então eu vou fechar aqui. Vamos ver se funcionou. Vamos lá. Pronto, ó, eu fiz a inclusão do IP manualmente, né? Então eu coloquei o IP manual aqui, ó. Funcionou normalmente, tá vendo? Ó? Tô conseguindo fazer acesso ao YouTube, tudo certinho, beleza? Então, ó, eu fiz a configuração do IP manual. Então vamos lá, propriedades. Ó, eu configurei aqui o IP manualmente, configurei também o DNS manualmente. Eu posso também deixar automático. Então eu posso deixar aqui automático, dar OK e fechar. Então, ó, aí tá automático, ó. Vou navegar aqui também, ó, do mesmo jeito. Navega normalmente. Olha só. E aí o seguinte, gente, normalmente aí navegou. E aí o seguinte, eu posso exemplo, utilizar essa questão de fixar IP ou não para uma rede onde que eu tenho lá, exemplo, uma impressora, né? E aí a impressora normalmente ela vai ter um endereço de IP para conectar na rede. E aí se eu deixo essa impressora DHCP, toda vez que eu reiniciar a impressora, ou seja, desligar, ligar, ou toda vez que eu desligar os computadores ou até mesmo o roteador, o IP dessa impressora ela vai mudar. Porque, exemplo, eu liguei um computador na rede e o roteador atribuiu um IP automático. Na hora que eu desligar o computador e ligar novamente na rede,
o roteador ele vai atribuir outro IP, né? Então toda vez que eu conecto e desconecto um dispositivo, o roteador ele vai atribuir um IP diferente, nunca é o mesmo IP, né? Pode até acontecer de ser o mesmo IP, né? E aí o seguinte, se eu conecto a impressora na rede, o interessante é que eu coloco um IP fixo, então eu atribuo um IP manualmente. E aí toda vez que eu for procurar essa impressora na rede, eu vou procurar ela pelo IP, né? Então, exemplo, eu vou conectar um computador na rede, conectei, e aí eu vou instalar essa impressora, e aí na hora que eu for configurar a instalação dessa impressora, eu coloco lá o IP fixo dela, né? Então eu posso desligar a impressora, eu posso desligar o computador, eu posso desligar o roteador, ligar novamente, o IP da impressora vai ser o IP fixo. Então eu posso desligar, reiniciar, que toda vez que eu for mandar uma impressão, a impressão vai funcionar, vai dar certo. O computador vai conseguir localizar a impressora através do IP, né? Através do IP que eu fixei. E aí se eu conecto a impressora e aí eu não fixo o IP, toda hora que eu desligar a impressora e ligar, meu computador ele vai perder, não vai conseguir localizar a impressora. Porque a impressora ela é conectada, ou seja, ela é representada na rede através do IP, né? A gente consegue identificar a impressora através do IP. Então, por isso que é importante essa questão de IP. A questão de IP também, atribuir manualmente o IP, serve também para segurança, serve também para me restringir um computador. Então, eu posso criar uma rede e uma subrede. E aí eu posso definir que somente uma subrede A vai ter acesso à internet. A subrede B não vai ter acesso à internet. A subrede C vai ter acesso a uma pasta ou vai ter acesso a um computador, né? Então eu posso fazer essas restrições, né? Eu posso ter todos os computadores conectados fisicamente, né, a um único roteador ou a um único switch, mas eu posso atribuir faixas de IPs diferentes, de forma que eu posso liberar somente acesso à internet a um grupo de computadores e ao outro grupo não tem acesso à internet, porque faz parte de outra subrede, né? Então a subrede ela é importante para isso, né? E aí eu vou definir a quantidade de hosts disponíveis nas subredes através do número da máscara. E através do número da máscara também eu vou definir o IP da rede e eu vou definir também o broadcast da rede. Beleza? Tranquilo, gente? Então, gente, é isso aí que eu tinha para falar, né, sobre redes e sobre cabos, né, sobre crimpagem de cabo. A crimpagem do cabo se dá pelo alicate, né, de crimpar. Eu vou mostrar para vocês o alicate aqui. Então, para mim crimpar um cabo, eu preciso desse alicate aqui, ó, é o alicate RJ45, né? Eu preciso também do conector, que é esse conector RJ45 aqui, ó, né? E eu preciso do cabo, beleza? Então são só essas duas coisas que eu vou precisar ao fazer um cabo de rede. Vou precisar do conector RJ45, é lógico que das duas pontas, né? Dois conectores e desse alicate aqui, ó, que é o alicate de crimpagem. Beleza? Tranquilo? Gente, é isso aí. E aí os demais vídeos aí, vocês assistem os demais vídeos aí que eu vou deixar disponíveis. E até a próxima. Valeu, fique com Deus, Deus abençoe todos vocês.